falar um pouquinho da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a prova de Mônaco, pistinha difícil de ultrapassar, mas também muito legal. A gente pegou aí os 4 tópicos principais dessa corrida. Primeiro, obviamente, a gente vai falar da vitória do Pérez, que mereceu, levou um pouquinho de sorte, mas tudo bem, e essa vitória já levou para ele um aninho a mais de contrato. Ele que já fechou com a Red Bull na terça-feira após corrida, mais um ano de contrato para 2024. Também vamos falar da Red Bull. Será que eles queimaram a linha lá? Será que está valendo? Não está? A Ferrari protestou, entrou com protesto após corrida. Por que não deu em nada? A gente explica isso também por aqui. Além da Ferrari, o que a Ferrari fez, né? Eu comentei que eles erraram feio. Depois, analisando com calma, eles não erraram tão feio a estratégia assim, não. A gente também vai explicar isso por aqui. E por último, a gente vai falar um pouco da Mercedes. Depois da corrida da Espanha, a gente achou que a Mercedes estava no caminho certo, mas não está tão certo assim. Ela está lá como terceira equipe, mas o porquê da Mercedes não andar tão forte? Leclerc fez a pole, uma pole bonita ali, com uma certa vantagem, né? Virou 11.3 contra 11.6, que para Mônaco parece pouco, mas são quase 2 décimos e meio, não é tão pouco assim. Só que o principal assunto foi a batida do Pérez. Ele acabou rodando, encostando ali no muro na última volta e atrapalhou, né? O Max Verstappen ficou meio chateado com essa história, acabou ficando em quarto. Diz ele que vinha numa volta muito boa, mas talvez não para largar na pole e sim em segundo lugar. Você vê que os tempos do Sainz, Pérez e Verstappen praticamente iguais. O que chamou a atenção, Norris e Ricardo. Ricardo uma fase péssima, né? E até já estão questionando se ele fica, por mais que ele tenha contrato para o ano que vem. Pessoalmente estou achando que o Ricardo não está feliz na equipe, e mesmo a equipe não estando feliz com ele. Da mesma forma, se bobear, isso aí não vai dar certo para o ano que vem, talvez, na minha opinião, entre um piloto novo. E a outra, o Russell, voltando a andar na frente do Hamilton. Tem o lance aí de que eles estão, né, como o carro não está muito bom, eles estão experimentando acertos diferentes para achar o ideal do carro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê a Mercedes também parece que não está andando mesmo. Então a corrida começou em bandeira vermelha, o diretor de prova atrasou um pouco a largada, alguns pilotos reclamaram. Na minha opinião foi certa a decisão. Eles estavam no radar vendo que tinha uma chuva muito forte vindo para o autódromo, eles esperaram e veio essa chuva, então acabou dando certo. Só que eles não largaram, depois a gente vai falar disso, eles tiveram um problema de luz no autódromo e acabou que até na relargada eles poderiam ter feito em uma largada parada, mas o farol não estava funcionando, então eles tiveram alguns problemas, mas o diretor de prova soube levar isso numa boa. Largando em Mônaco, na chuva, em fila indiana, não tem nem muito o que falar, né? Eles ficaram nessa posição meio de início com Leclerc, Sainz, Pérez e Verstappen, e foi assim até a primeira parada. Só que daí a estratégia começou a mexer demais, né? A pista começou bastante molhada, começou a secar, e aí o Pérez, que estava em terceiro, foi o primeiro a arriscar. Ele parou, todos começaram por determinação da prova com o pneu de chuva, quer dizer, você tem o pneu de chuva que é para chuva alta, depois o intermediário para aquela aguinha que já está quase secando, e depois as 3 opções de pneu slick. Então ele foi o primeiro a parar para pôr o pneu intermediário, numa hora que ainda era meio incerto, estava todo mundo vendo, e essa hora começou a ser muito importante. Agora entra a história da Ferrari, o porquê da Ferrari que não errou tanto assim. O Pérez parou antes, na volta 16, né, para 17, saiu, você vê que ele sai aqui atrás do Norris, e nisso, depois de 2 voltas, que demorou para chamar a Ferrari. E na volta para 18, quer dizer, ele esperou 2 voltas para entrar o Leclerc, e no meu ponto de vista era por que ele não esperou pelo menos uma volta. Ele estava na frente, né? E por que não entrou na volta seguinte, a gente vai falar já. Eles entraram depois de 2 voltas, só que daí já tinha, né, dado ruim. Ó, o Leclerc sai atrás do Pérez e o Verstappen vinha para a box logo depois. Na volta 21 a pista vinha secando muito, né? O Sainz tinha tomado uma decisão certa. Ele falou, deixa, como eu sei, né, que a pista vai secar, eu quero partir do pneu de chuva direto para o pneu de seco, querendo escapar o pneu intermediário. Então ele levou até a volta 21, veio virando lento por causa disso, então era uma aposta ali com o Pérez, né? O Pérez parou antes, fez algumas voltas rápidas e depois teria que fazer uma outra parada. Então
Foi uma estratégia, até no meu ponto de vista, correta da Ferrari, porque ela tentou né, uma com um carro e outra com outro carro, e só que daí, né, o grande erro da Ferrari foi que eles trouxeram os dois carros juntos. Você vê já o Leclerc apontando lá para a segunda troca dele, quer dizer, nesse momento o Leclerc já era a corrida dele, na melhor das hipóteses, ele chegaria atrás do Sainz independente da onde tivesse os carros da Red Bull. A Ferrari falou para ele ficar de fora. Na hora que a Ferrari falou isso no rádio para ele, ele já estava dentro do box, quer dizer, aí sim a Ferrari errou feio na segunda chamada com o Leclerc. A parada dos dois carros, aqui você vê o Sainz já indo para o pneu, direto para o pneu slick, e o Leclerc estava entrando para a mesma situação. Então você vê os dois com o pneu slick atrás de Pérez e Verstappen. Eles tinham que fazer a parada ainda, foram o que eles fizeram, e fizeram a mesma estratégia da Ferrari, né? Eles pararam os dois na mesma volta porque viram que a pista estava secando demais e os pilotos da Ferrari começavam a virar rápido, quer dizer, se esperasse para chamar o Verstappen na volta seguinte ia ser ainda pior para ele. E na saída dos boxes já estava na cara ali que o Pérez tinha se dado muito bem, né? Que a estratégia dele funcionou, e agora uns números a gente vai mostrar o porquê que essa estratégia, aonde que foi o pulo do gato, né, do Pérez, e por que a Ferrari não conseguiu seguir. Se a gente chegar, né, enxergar aqui, quando o Pérez parou, que foi na volta 16, ele vinha virando na parada dele, 1,32. Ele saiu na volta 17, ele virou 1,32,1. Era mais ou menos que virava todo mundo, ó, nessa hora aqui o próprio Leclerc virou 1,31,4. Então a equipe se baseia nisso. A hora que o piloto parou, ele saiu de um pneu totalmente de chuva por intermediário, deu uma volta, a primeira volta meio lenta, e eles vão acompanhando os trechos. O piloto saindo do box, eles já vão acontecendo, né, já vão acompanhando. Só que não mostrava nada, falando, não é o momento. Acho que o Pérez errou na escolha do pneu. Só que o que pegou de surpresa a Ferrari foi que a segunda volta do Leclerc com pneu intermediário foi 7 segundos mais rápido do que todo mundo. E 7 segundos era maior que a vantagem que ele tinha, né, nesse momento sobre o Leclerc. Então foi nesse momento aí que eu falei que a Ferrari não errou muito, porque eles não tiveram a leitura da pista naquele momento, e a hora que eles viram já era tarde, né, na época da chamada do Leclerc. Só que o Sainz, ele arriscou uma estratégia diferente, né, ele foi parar lá para frente. Você vê que ele vem com um pneu de chuva virando bem mais lento, mas a briga ia ser certa, né? Como ele ia fazer uma parada a menos, ele estava virando bem mais lento, só que uma parada a menos a Ferrari vinha controlando, só que na volta de entrada ele pegou um carro lento, o Latifi atrapalhou alguns segundos preciosos ali, que foi o suficiente para o Pérez sair na frente. Ou seja, a Ferrari errou, mas não foi tão feio assim, foi uma corrida difícil de ter a leitura correta, ela errou mais quando chamou o Leclerc na mesma hora. Então, nesse momento pós-paradas, a corrida estava mais ou menos decidida, porque todos os pilotos já tinham ido para o pneu slick, e teoricamente, né, a previsão não era de mais chuva. Só que daí na volta 27 veio uma batida forte mais ou menos, do Mick Schumacher, aliás a segunda. Vamos lembrar que ele destruiu o carro na Austrália, não correu lá, foi uma batida muito mais forte. Aqui ele não bateu muito mais forte, só que olha o que aconteceu com o carro dele, né? Ele separou e quebrou em dois, e a gente vai explicar um porquê dessa separação, né? Vamos lembrar da batida do Grosjean, quando o carro dele pegou fogo e separou, né? Foi uma batida muito forte, o carro só quebrou pela metade. Depois disso, a FIA analisou os dados e viu que, né, o carro, a traseira do carro, ele é feito para separar, isso aqui é feito para separar, justamente para não ter menos massa, né, junto com o piloto, e o carro despedaçar em dois, ficar mais leve. E a FIA, nesse novo modelo, ela enfraqueceu um pouco essa ligação, né, da parte do motor, câmbio, até o carro, justamente para ele poder, numa situação dessa, despedaçar. Foi o que aconteceu, uma batida que pegou de jeito bem de lateral, mas o carro fez o que tinha que acontecer nele mesmo. São praticamente poucos parafusos que fazem, que grudam o carro, então eles reviram essa estratégia aí e funcionou bem, apesar de chamar muita atenção essa batida. E depois do acidente do Mick Schumacher, acabou vindo a bandeira, né, veio o safety car, depois a bandeira vermelha, relargou, na mesma situação, nada, né, muito diferente, isso é difícil de ultrapassar. Aí a questão foi o seguinte: Red Bull queimou ou não queimou
né, a saída de box. A gente não tem a imagem perfeita dos dois carros saindo, por isso que também acabou atrasando um pouco a decisão. A Ferrari reclamou sobre isso no final da prova, entrou com recursos, tanto com o Pérez contra o Pérez e também o Verstappen. Só que o que foi analisado, né? Era muito nítido que principalmente o Verstappen ele tinha passado com a parte preta do pneu para fora, né, da linha amarela. Só que o que a regra diz é que você tem que passar por completo. Quando a gente analisa um limite de pista, ele tem que passar com as 4 rodas. Então é mais fácil os comissários verem, porque é só você analisar para cá, quando passa você vê, né, uma faixa. Quando é essa roda daqui, mesmo ela passando aqui, é muito difícil, né? É muito... você tem que ter uma imagem muito perfeita para saber se a roda passou por completo da linha ou não. Então foi por isso que demorou. Depois os comissários analisando todas as imagens com calma, chegaram à conclusão que de fato não passou por completo, né? Se eles tiverem a imagem perfeita a gente já não sabe, mas a decisão foi em cima disso, da regra, então acredito que eles tenham acertado nessa aí. Depois o que chamou a atenção, enquanto os 4 carros, né, Pérez, Sainz, Verstappen e Leclerc brigavam lá pela frente, o Russell vinha tranquilo, o Norris não tinha o carro forte ali para seguir, para ir para frente do Russell, e o Alonso de repente tirou o pé, um ritmo muito estranho que chamou muita atenção na televisão. Ele segurou o Hamilton de qualquer jeito, ele estava passeando na pista, né, analisando depois o que ele estava querendo fazer. Ele saiu com os pneus médios, né, você vê aqui que ele está com o pneu médio, no caso o Sainz com o pneu duro, e eles tinham na cabeça que talvez esse pneu não chegasse ao fim. Então, como o Mônaco não dá para passar, ele tirava bastante o pé nos pontos que não dava para ultrapassar, acelerava na hora certa, e ele fez isso durante voltas e voltas. Você vê que nesse momento ele está mais, ele ficou mais de 30 segundos para o Norris, só que o Alonso de bobo não tem nada, né? Logo depois disso, a hora que precisou acelerar de uma volta para outra, ele melhorou 4 segundos o tempo dele, quando o pessoal de trás já tinha muito menos pneu do que ele. Então jogou com a estratégia, até acabou dando uma opção para o Norris tentar um último ataque ali. O Norris, como viu que o Alonso ficou demais, fez uma parada extra que não estava prevista para tentar chegar no Russell, que já estava com um ritmo muito mais lento, e ver se conseguia, né, com uma estratégia diferente, alguma coisa. Quase deu certo. Aqui, essa imagem interessante é do Federico Albano, que aliás quem quiser seguir ele no Instagram é bacana, tem bastante gráficos legais aí. E aqui você vê, né, nessa parte, depois você vê a bandeira vermelha, aqui toda a confusão que a gente falou das paradas do lado esquerdo que eu já expliquei, e aqui o que chama atenção, né, o quanto que o Alonso ficou, né, o Alonso está nesse azulzinho aqui, ó, segurando a prova inteira atrás dele, ó, segurando todo mundo, enquanto o pessoal lá da frente foi embora. Então você vê que o Norris não tinha mais carro para chegar no Russell, e aí ele decidiu fazer uma parada para ver o que dava, e ó, quase deu, ele chegou super perto no final da prova. Foi uma estratégia boa, mas isso deu certo porque o Alonso segurou toda a galera. E aqui a gente vê também lá pela volta 48, foi quando o pneu do Pérez começa a acabar. Então você vê, ele tinha aberto um pouquinho e depois todo mundo grudou nele, né, os quatro carros. O Pérez acelerou talvez um pouquinho mais na hora, né, no momento da prova, e no finalzinho acabou ficando sem pneu. Nessa imagem, né, já para o final da prova, aqui faltando 6 minutos, lembrando que a prova acabou por tempo e não por número de voltas, a gente viu os 4 primeiros grudados, praticamente não tinha diferença, né. Nesse momento o Norris chegando bastante no Russell, e aí não teve, né, como alterar. A gente sabe que Mônaco está cada dia mais difícil ultrapassagem, os carros a cada ano que passa estão ficando maiores pela questão de segurança e né, da parte híbrida também deles, que acabam adicionando muito, mas uma vitória bacana. Acho que o Pérez mereceu demais, relembrando que ele assinou mais um ano, na terça-feira após corrida assinou mais um aninho de contrato, quer dizer, a vitória veio num momento muito legal. Aí Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, e você vê o Norris chegou a menos de meio segundo do Russell, e o Alonso no final acabou abrindo do Hamilton, quer dizer, ele economizou pneu, no finalzinho acelerou e chegou aí quase 5 segundos na frente do Hamilton. Teve uns que falavam ainda que ele estava atrapalhando o Hamilton para tentar fazer o Ocon
passar pelo Hamilton, mas isso a gente nunca vai saber. O Bottas, mais um pontinho para a equipe, mandando muito bem. Vettel, Gasly, Ricardo, né? A gente tem aqui uma forma melhor. O Vettel, né, mais uma corrida sem pontuar, mas andando na frente do Stroll. E o Ocon, lembrando que ele tomou 5 segundos com uma penalização ali com o Hamilton. Do meu ponto de vista, não era para ter rolado nada, mas enfim. E o resto da turma a gente já viu o pessoal que ficou de fora e não pontuou. Para o campeonato começa a ficar interessante, né? Você vê o Verstappen com 125, Leclerc 116 e o Pérez com 110. Então a questão que fica é, será que se o Pérez fizer mais uma corrida dessa, ainda vai vir ordem de equipe? Vamos lembrar que na Espanha a equipe pediu para reverter a situação. Se não fosse aquela revertida ali de situação, eles já estavam muito próximos do campeonato. O Russell vem fazendo um ano espetacular. Você vê aqui, ele não tem, o pior resultado dele é um quinto lugar. Ele tem 2 quartos, 3 quintos e 2 pódios com o terceiro lugar, né, com 84 pontos. O Sainz, mesmo com a Ferrari, é uma questão de tempo que ele vai passar o Russell no campeonato. Ele está se sustentando na 4ª posição, mas o Sainz já passa ele que não vem, né, não teve um ano muito bom, apesar de uma pontuação boa nessa etapa de Mônaco. E o Hamilton, que vem num ano muito complicado, né, segue ali na 6ª colocação, a 34 pontos a menos, né, do que o companheiro de equipe, e depois vem Norris, Bottas com um ano muito bom e o Ocon em 10º. No campeonato de construtores, a gente vê a Red Bull dando aquela vazada, né, de pouquinho em pouquinho, 235 pontos contra 199, a Mercedes sólida ali como a terceira equipe, né, com 134, longe dos 2 primeiros, mas também longe da McLaren, que está com 59, Alfa Romeo e depois Alpine, então é uma disputa boa aqui entre Alfa Romeo e Alpine, 41-40, depois vem a AlphaTauri com 17, a Haas 15, Aston Martin 7 e a Williams, que até agora é a pior equipe, com 3. E vindo para o Mundial de Construtores, né, a gente vê a Red Bull dando aquela vazada com 235 pontos, 199 pontos para a Ferrari, ou seja, as duas equipes ali na briga, Mercedes isolada na 3ª colocação, depois vem McLaren e Alfa Romeo numa briga boa, também com Alpine. AlphaTauri, Haas com 15 e depois vem a Aston Martin com 7 e a Williams com 3. Agora vamos falar um pouquinho da Mercedes. O que está acontecendo com esse carro, né? Na Espanha eles estavam numa temperatura muito grande, lembrando que a Espanha é uma prova mais onde os engenheiros conhecem muito bem, assim como os pilotos, é uma pista que eles treinam bastante lá, então parece que eles acharam, né, o ponto ideal do carro, lembrando que o carro da Mercedes tem um assoalho completamente diferente de todas as outras equipes, então eles têm que achar, para você achar o funcionamento desse assoalho está muito mais difícil, né, aparentemente. Dava a impressão que eles estavam muito próximo na última prova, mas de repente Mônaco desandou. Mônaco é uma pista muito ondulada, travada, e o que faz o carro da Mercedes também funcionar bem, né? Como esse assoalho que eles têm, né, os especialistas lá falam que ele é mais efetivo, ele gera mais pressão aerodinâmica, só que automaticamente gera mais aquele efeito do porpoising, que é quando o carro fica pulando nas retas. Então, para você tirar isso, você tem que endurecer bastante o carro, só que isso em Mônaco não funciona, né? Quanto mais duro o carro, é mais difícil nas pistas onduladas, então a Mercedes tem que quebrar a cabeça ainda para achar um acerto ideal, não só para os autódromos tradicionais lisos, mas também para as pistas de rua que é mais ondulado. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo da Fórmula 1, essa vez foi o GP de Mônaco, agora passa um fim de semana, não tem nada, no seguinte já tem Azerbaijão e tem mais Fórmula 1 para vocês.